Em 2026, viajar de avião está mais tecnológico do que nunca. Hoje quase tudo acontece pelo celular. Check-in digital, cartão de embarque eletrônico, portões automáticos e aeroportos cheios de telas mostrando cada etapa da viagem. A tecnologia avançou muito e, em teoria, tudo deveria ser mais simples. Mas existe algo que praticamente não mudou. Voar ainda pode ser cansativo e, às vezes, um pouco estressante. Isso acontece especialmente com pessoas mais velhas, até mesmo com aquelas que já têm bastante experiência viajando. Os aeroportos estão cada vez maiores, as caminhadas são longas, os voos noturnos exigem mais do corpo e o ar seco dentro da cabine pode deixar o trajeto menos confortável. Mas há também uma boa notícia que muita gente desconhece. As companhias aéreas já oferecem diversos serviços gratuitos pensados justamente para facilitar a viagem de passageiros mais velhos. O problema não é que esses serviços não existam. O verdadeiro problema é que eles quase nunca são divulgados com clareza. Muitas vezes não aparecem nos aplicativos, não são explicados na hora de comprar a passagem e, na maioria dos casos, só são oferecidos se o passageiro pedir. Por isso, neste guia atualizado para 2026, vamos apresentar 15 benefícios totalmente gratuitos que pessoas mais velhas podem solicitar ao viajar de avião. Não se trata de promoções escondidas ou programas premium. São serviços reais que as companhias aéreas já oferecem, mas que muitos passageiros simplesmente não conhecem. Seja para visitar a família, fazer aquela viagem que ficou adiada por muito tempo, ou ir a uma consulta médica em outra cidade, conhecer essas opções pode tornar o próximo voo muito mais confortável, seguro e tranquilo. Vamos começar com o primeiro benefício. 1. Embarque prioritário para entrar no avião com mais tranquilidade. O momento do embarque costuma ser uma das partes mais agitadas de uma viagem de avião. Filas longas, pessoas com pressa, pouco espaço no corredor e muitos passageiros tentando guardar suas malas ao mesmo tempo. Para pessoas mais velhas, essa situação pode ser particularmente desconfortável. É aí que entra o embarque prioritário. Esse benefício permite entrar no avião antes da maioria dos passageiros, o que traz várias vantagens. Embarcar com mais calma. Guardar a bagagem de mão sem pressa. Encontrar o assento com tranquilidade. Se acomodar antes que o avião fique cheio. Em alguns voos, o embarque prioritário é oferecido automaticamente para determinados passageiros, mas isso nem sempre acontece. Por isso, vale a pena confirmar durante o check-in ou perguntar diretamente no portão de embarque. Entrar primeiro também evita ter que caminhar por um corredor cheio de pessoas e malas. Pode parecer um detalhe pequeno, mas muitas vezes faz o começo da viagem muito mais tranquilo. 2. Ajuda para guardar a bagagem de mão. As malas de cabine não estão ficando mais leves. Muitas vezes estão até mais pesadas, e os compartimentos acima dos assentos continuam sendo relativamente altos. Para muitas pessoas mais velhas, levantar uma mala acima da cabeça pode ser difícil e até arriscado para as costas ou para os ombros. O que muita gente não sabe é que pedir ajuda para guardar a bagagem de mão faz parte do serviço da companhia aérea. Em 2026, os comissários de bordo continuam treinados para ajudar passageiros que precisam de assistência, e pessoas mais velhas geralmente recebem prioridade nesse tipo de situação. O ideal é avisar com antecedência. Isso pode ser feito ao entrar no avião, conversando com a equipe no portão de embarque ou até no balcão de check-in. Também é possível pedir ajuda para colocar uma bolsa menor embaixo do assento ou reorganizar o espaço nos compartimentos. Não existe obrigação de fazer tudo sozinho. Pedir ajuda evita esforço desnecessário, reduz o risco de lesões e faz com que o início do voo seja muito mais tranquilo. Voar tem um efeito conhecido no corpo. A cabine do avião é muito seca. Depois de algumas horas de voo,
muitos passageiros começam a sentir mais sede, cansaço ou até um leve desconforto. Para pessoas mais velhas, esse efeito pode ser ainda mais perceptível, especialmente se tomam medicamentos ou têm necessidades específicas de saúde. A boa notícia é que pedir água extra durante o voo normalmente não tem custo nenhum. Não é necessário esperar até que o carrinho de bebidas passe pelo corredor. Se você precisar beber água, pode apertar o botão de chamada acima do seu assento, ou, quando o avião estiver estável, ir até a área da tripulação com calma. Se você explicar que precisa de água para tomar um medicamento ou porque está se sentindo um pouco desidratado, a equipe costuma atender rapidamente. Além das bebidas, muitas companhias aéreas também têm lanches extras a bordo, que nem sempre são distribuídos automaticamente. Entre eles, podem estar biscoitos simples, crackers, pretzels e, às vezes, até frutas. Se você tiver alguma restrição alimentar ou preferir opções com menos açúcar ou sal, vale mencionar isso. Manter-se bem hidratado durante o voo não é luxo, é uma maneira simples de chegar ao destino se sentindo melhor. Outro momento que pode ser estressante durante uma viagem de avião é o embarque e o desembarque. O corredor costuma ficar cheio. Muitas pessoas tentam pegar suas malas ao mesmo tempo e o espaço para se mover é limitado. Para facilitar essa etapa da viagem, muitas companhias aéreas oferecem assistência gratuita para entrar e sair do avião. Essa ajuda pode incluir, por exemplo, embarcar com mais tempo e sem pressa, auxílio para caminhar pela ponte de embarque, ajuda para descer escadas quando necessário, assistência para se movimentar dentro da cabine após o pouso. No momento da chegada, esse serviço também pode evitar que o passageiro precise esperar no meio da multidão. Isso é especialmente útil depois de um voo longo. Para ter acesso a essa assistência, normalmente basta avisar a companhia aérea com antecedência ou conversar com a equipe no portão de embarque. Esse tipo de apoio existe justamente para tornar a viagem mais acessível e confortável. Pedir ajuda não é um incômodo para a equipe, é parte do serviço. Hoje em dia, muitas companhias aéreas cobram uma taxa extra quando o passageiro quer escolher o assento com antecedência. No entanto, em algumas situações, pessoas mais velhas podem conseguir escolher o assento sem pagar essa taxa. Isso costuma acontecer quando existe uma necessidade específica, como, por exemplo, mobilidade reduzida, necessidade de ficar perto do banheiro, preferência por assento no corredor para levantar com mais facilidade, dificuldade para permanecer muito tempo sentado sem se movimentar. Quando a assistência para o voo é solicitada, algumas companhias também permitem atribuir um assento mais adequado sem custo adicional. Um detalhe importante é que esse tipo de benefício nem sempre aparece nos aplicativos ou no sistema de reserva online. Por isso, muitas vezes é melhor conversar diretamente com um funcionário. Durante a compra da passagem, ligando para a companhia aérea, ou no momento do check-in, escolher o assento certo pode fazer muita diferença no conforto durante o voo. Isso facilita levantar quando necessário, reduz o esforço para se movimentar e torna a viagem muito mais tranquila. Se você estiver viajando com um acompanhante, também é possível pedir para sentarem juntos sem pagar taxa extra, algo que muitas companhias aceitam quando se trata de passageiros mais velhos. Uma conversa educada costuma ser suficiente para resolver. A comida servida no avião nem sempre é adequada para todos os passageiros. Para muitas pessoas mais velhas, a alimentação durante o voo pode exigir um pouco mais de atenção, principalmente por causa de condições de saúde ou restrições alimentares. Situações como diabetes, pressão alta, intolerância ao glúten, alergias alimentares, podem fazer com que o menu padrão não seja a melhor opção. Por isso, muitas companhias aéreas continuam oferecendo refeições especiais gratuitas, preparadas justamente para atender a essas necessidades. Entre as opções mais comuns estão refeições com baixo teor de sódio, menus para pessoas com diabetes, pratos sem glúten, opções vegetarianas, refeições kosher ou halal,
Para garantir que essa refeição esteja disponível, o ideal é solicitá-la no momento da reserva da passagem. Caso isso não tenha sido feito, em muitas companhias, ainda é possível pedir a refeição entre 24 e 48 horas antes do voo, pelo site ou pelo aplicativo da empresa. Mesmo que o pedido tenha sido esquecido, ainda vale a pena perguntar à tripulação durante o voo. Às vezes, existem algumas alternativas disponíveis. Muitos passageiros mais velhos não sabem que esse serviço não tem custo adicional. Planejar a refeição com antecedência pode tornar o voo muito mais confortável. A temperatura dentro da cabine do avião costuma ser mantida um pouco mais baixa por razões técnicas e de circulação de ar. Depois de algumas horas de voo, isso pode se tornar desconfortável para alguns passageiros, especialmente para pessoas mais velhas. Por esse motivo, muitas companhias aéreas ainda disponibilizam cobertores e pequenos travesseiros gratuitamente. A diferença é que em 2026, esses itens nem sempre são distribuídos automaticamente na classe econômica. Em muitos voos, eles são entregues apenas para quem pede. Se você estiver com frio ou precisar de apoio extra para o pescoço ou para as costas, pode simplesmente pedir à tripulação. Pessoas mais velhas costumam ter prioridade nesse tipo de solicitação, principalmente em voos mais longos. Um travesseiro pequeno pode ajudar a aliviar a tensão no pescoço, apoiar melhor a região lombar, encontrar uma posição mais confortável para descansar. Já um cobertor ajuda a manter o corpo aquecido durante o voo. Existe apenas um detalhe importante: a quantidade desses itens é limitada. Em voos curtos ou de baixo custo, eles podem acabar rapidamente. Por isso, muitas vezes é melhor pedir logo depois de se acomodar no assento. Esses itens não são um luxo, fazem parte do conforto durante a viagem. Muitos passageiros acreditam que as salas VIP dos aeroportos são exclusivas para quem viaja em classe executiva ou para passageiros com status alto em programas de fidelidade. Mas em algumas situações, pessoas mais velhas podem conseguir acesso gratuito a essas salas, mesmo viajando na classe econômica. Isso não acontece automaticamente, mas pode ocorrer em alguns casos, como por exemplo, quando o passageiro participa de um programa de fidelidade, mesmo em níveis básicos, em voos internacionais com escalas longas, em passagens da categoria Premium Economy, quando há necessidade de assistência especial e a sala tem disponibilidade. Além disso, alguns cartões de crédito voltados para viajantes frequentes ou aposentados incluem acessos gratuitos às salas VIP, algo que muitas pessoas acabam esquecendo. A experiência dentro de uma sala VIP costuma ser bem diferente da área comum do aeroporto. Normalmente elas oferecem poltronas mais confortáveis, banheiros mais tranquilos e limpos, Wi-Fi mais estável, bebidas e lanches incluídos, um ambiente muito mais silencioso. Para uma pessoa mais velha que precisa esperar algumas horas por um voo de conexão, isso pode fazer uma grande diferença. É possível descansar melhor, se hidratar com calma e evitar a agitação das áreas cheias do aeroporto. A dica continua sendo simples: perguntar educadamente. Às vezes basta perguntar no check-in ou no portão de embarque se existe alguma possibilidade de acesso. Nem sempre funciona, mas quando acontece, melhora muito a experiência da viagem. Upgrades gratuitos não são garantidos, mas ainda acontecem em muitos voos. Em 2026, quando alguns fatores se combinam, como lugares disponíveis, uma necessidade real e um pedido feito com educação, pode acontecer de a companhia aérea realocar alguns passageiros para assentos mais confortáveis. Normalmente, passageiros com status alto nos programas de fidelidade têm prioridade. Porém, quando sobram lugares em determinadas áreas do avião, os agentes de embarque ou a tripulação podem ter alguma flexibilidade para reorganizar os assentos. Pessoas mais velhas costumam ter mais chances quando chegam cedo ao portão de embarque, explicam com calma sua necessidade, mencionam alguma dificuldade física para permanecer muitas horas sentadas.
Situações como dores nas articulações, uma cirurgia recente ou dificuldade de mobilidade podem ser consideradas. Os melhores momentos para fazer esse pedido costumam ser durante o check-in ou no portão de embarque, antes de o avião estar completamente cheio. Mesmo que não seja possível um upgrade de classe, muitas vezes ainda é possível conseguir um assento mais à frente da cabine, um lugar em uma fileira mais tranquila, ou um pouco mais de espaço para se acomodar. A regra mais importante continua sendo simples: não exigir, mas pedir com educação. Hoje em dia, praticamente todos os aviões oferecem algum tipo de entretenimento durante o voo. No entanto, muitas companhias aéreas utilizam sistemas que funcionam através do celular do passageiro. Para algumas pessoas mais velhas, essa solução não é a mais confortável. Nem todo mundo gosta de assistir a filmes em uma tela pequena ou usar aplicativos durante horas. Por isso, muitas companhias ainda oferecem fones de ouvido ou equipamentos de entretenimento gratuitamente quando solicitados. Se você esqueceu seus fones ou prefere não usar o celular, pode pedir à tripulação fones de ouvido com fio, fones com controle de volume, ou, em alguns aviões, tablets com filmes e séries já disponíveis. Esse tipo de serviço é mais comum em voos mais longos, tanto nacionais quanto internacionais. Por isso, é recomendável pedir logo após se acomodar no assento, antes que os aparelhos disponíveis acabem. Para passageiros com dificuldade auditiva, muitos sistemas de entretenimento também oferecem volume ajustável, legendas em filmes e séries. Mesmo que os fones não sejam de qualidade premium, eles costumam ser suficientes para aproveitar um filme ou ouvir música durante o voo. Em voos longos, isso ajuda a tornar o tempo muito mais agradável. Em voos longos, especialmente em rotas internacionais ou durante a noite, muitas companhias aéreas ainda oferecem pequenos kits de higiene ou conforto gratuitos. Esses kits incluem alguns itens simples, mas bastante úteis durante a viagem. A diferença é que, em 2026, eles nem sempre são distribuídos automaticamente na classe econômica. Por isso, muitos passageiros nem sabem que continuam disponíveis. Esses kits costumam incluir itens como máscara para dormir. A tripulação costuma guardar alguns kits e distribuí-los apenas para passageiros que solicitam. Pessoas mais velhas, especialmente em voos de mais de 6 horas, costumam ter boas chances de receber um se pedirem com educação. Em alguns casos, também sobram kits da Premium Economy ou da classe executiva que podem ser entregues quando há disponibilidade. Pode parecer algo simples, mas durante um voo noturno esses itens fazem diferença. O ar da cabine é seco. A temperatura pode baixar e permanecer confortável durante várias horas. Sentado nem sempre é fácil. Um pequeno kit de conforto pode ajudar a tornar a viagem muito mais agradável. Se você não souber exatamente como pedir, pode simplesmente perguntar. Com o passar dos anos, os assentos da classe econômica não ficaram maiores. Para muitas pessoas mais velhas, passar várias horas em um espaço reduzido pode causar desconforto nas pernas, nas costas ou nos joelhos. Por esse motivo, algumas companhias aéreas ainda permitem que passageiros possam ocupar assentos com mais espaço para as pernas sem custo adicional, quando existem lugares disponíveis. Esses assentos geralmente ficam nas fileiras próximas às saídas de emergência, nas primeiras fileiras de uma seção da cabine, bulkhead, ou em áreas do avião com maior distância entre os assentos. Não é algo garantido, mas quando sobram lugares, os agentes do check-in ou da porta de embarque podem reorganizar os assentos. Para aumentar as chances de conseguir um desses lugares, pode ajudar. Perguntar durante o check-in. Perguntar novamente no portão de embarque. Explicar brevemente o motivo da solicitação. Dificuldades para permanecer muito tempo sentado, dores nos joelhos ou limitações de mobilidade podem ser consideradas. Um pouco mais de espaço para esticar as pernas pode trazer várias vantagens. Melhor circulação sanguínea, menos rigidez muscular, uma viagem muito mais confortável.
Quando essa possibilidade aparece, a diferença costuma ser percebida rapidamente. Os aeroportos modernos estão cada vez maiores. Em muitos casos, ir de um portão a outro pode significar caminhar longas distâncias, pegar trens internos ou passar por vários controles. Para passageiros mais velhos, especialmente quando o tempo entre os voos é curto, isso pode ser cansativo. Por isso, muitas companhias aéreas oferecem assistência gratuita durante as conexões. Esse serviço não é muito conhecido, mas pode ser extremamente útil. Ele pode incluir acompanhamento de um portão ao outro, transporte em carrinhos elétricos dentro do aeroporto, prioridade em alguns controles internos, ajuda para reorganizar a viagem em caso de atraso. O ideal é solicitar esse serviço no momento da reserva, ou pelo menos 48 horas antes do voo. Mesmo assim, se surgir algum imprevisto durante a viagem, ainda é possível pedir ajuda diretamente no portão de embarque, ou a algum funcionário do aeroporto. É importante lembrar que esse serviço não é exclusivo para pessoas em cadeira de rodas. Ele também é destinado a passageiros que usam bengala, têm problemas nos joelhos, se cansam facilmente ao caminhar ou simplesmente acham os aeroportos muito grandes. Quando um voo chega atrasado e existe o risco de perder a conexão, passageiros que já solicitaram assistência costumam receber prioridade para chegar ao próximo embarque. Esse serviço existe justamente para tornar a viagem mais tranquila e menos estressante. Para algumas pessoas mais velhas, viajar de avião envolve não apenas conforto, mas também segurança em relação à saúde. As companhias aéreas sabem disso e oferecem diferentes formas de assistência médica durante o voo. Um dos pedidos mais comuns é o uso de oxigênio durante a viagem. Normalmente, as companhias não fornecem oxigênio de forma automática, mas permitem o uso de concentradores portáteis de oxigênio, TARPOC, quando o passageiro avisa com antecedência. Em geral, é necessário informar a companhia pelo menos 48 horas antes do voo. Dependendo da companhia aérea e do tipo de avião, também podem existir a bordo oxigênio de emergência, kits médicos de primeiros socorros, tripulação treinada para lidar com situações de saúde. Se você precisar usar medicamentos ou equipamentos médicos durante o voo, o ideal é avisar a tripulação assim que entrar no avião. Dessa forma, a equipe pode estar preparada para ajudar caso seja necessário. Muitas companhias também oferecem aos passageiros mais velhos assistência prioritária dentro da cabine, ajuda para se movimentar durante o voo, atenção discreta caso apareça algum mal-estar. A chave continua sendo simples: comunicar suas necessidades com clareza e antecedência. Isso facilita muito o trabalho da tripulação. Um dos serviços gratuitos mais completos disponíveis para pessoas mais velhas é a assistência com cadeira de rodas dentro do aeroporto. Esse serviço pode acompanhar o passageiro em praticamente todo o percurso dentro do aeroporto. Ele pode incluir acompanhamento desde o check-in, ajuda para passar pelos controles de segurança, transporte até o portão de embarque, assistência ao sair do avião, acompanhamento até a área de retirada de bagagens. Esse serviço pode ser solicitado no momento da compra da passagem, entrando em contato com a companhia aérea, ou avisando pelo menos 48 horas antes do voo. É importante saber que não é necessário usar a cadeira durante todo o trajeto. Muitas pessoas pedem a assistência apenas para percursos mais longos dentro do aeroporto ou durante conexões. Em aeroportos grandes, isso pode reduzir muito o esforço físico e o estresse da viagem. Não se trata de um privilégio. É um recurso criado para garantir que viajar continue sendo possível e confortável em qualquer idade. Viajar de avião em 2026 não precisa ser uma experiência cansativa para pessoas mais velhas. Muitas companhias aéreas já oferecem serviços gratuitos que podem tornar o voo muito mais confortável, mas muitos passageiros ainda não sabem que eles existem. Desde ajuda com bagagens até assistência médica, embarque prioritário ou até mesmo água e lanches extras,
Pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença durante a viagem. O melhor conselho continua sendo simples: informar-se, explicar suas necessidades e pedir ajuda com educação. Esses serviços existem justamente porque podem melhorar a experiência dos passageiros. Com a informação certa, o próximo voo pode ser muito mais confortável, seguro e tranquilo. Boa viagem e bom voo!